Bem-vindos ao programa Caixa de Ferramentas. Peço licença para entrar na sua casa. E no programa de hoje vamos trazer o professor Valdemar Setzer, que vai, no mínimo, colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Se esta missão for bem concluída, você vai ter muito o que conversar dentro da sua casa. O programa de hoje está imperdível. Fique aí, não sai não. Acompanhe o Caixa de Ferramentas que está recheado para você. Por exemplo, violento, que são os mais jogados, treina-se uma reação visual àquelas imagens que estão aparecendo, certo? E treina-se digamos, a reação que se faz a partir daquela imagem. É óbvio que isso aumenta digamos, a capacidade de reagir, de detectar esse tipo de imagem, só que é uma coisa extremamente especializada. Essa pessoa, se for colocada num bosque, não vai ter a mesma reação visual. Então, houve até uma pesquisa de Green e Bavelier, que ficou muito conhecida, e eles justamente fizeram essa experiência de colocar pessoas com jogos violentos e pessoas com jogos sem nenhuma violência, etc., e verificaram que com violência a pessoa tinha maior reação visual, uma melhor reação visual. Só que como é que eles foram fazer a pesquisa deles? Usaram um computador com tela. Então aparecia na tela alguma coisa e a pessoa tinha que reagir àquilo que aparecia na tela. Exatamente o mesmo setting, o mesmo ambiente daquele jogo eletrônico. É lógico que o jogo eletrônico, a pessoa fica jogando, acaba se especializando naquilo, certo? Qualquer benefício que advém dos meios eletrônicos é ultrapassado infinitamente pelos prejuízos para crianças, adolescentes e adultos, principalmente para crianças e adolescentes que estão em formação. Alguma coisa que influencia a pessoa durante a sua formação vai ter consequências muito maiores do que uma pessoa adulta que já está formada, tem sua consciência, etc. e tal. Agora vamos ver a opinião de um jovem. Sim, eles são os usuários, eles têm que opinar também. Qual a modalidade de jogo que você gosta? Primeira pessoa, terceira pessoa, segunda pessoa? Eu gosto de FPS, primeira pessoa, gosto de RPG, mas o que eu mais jogo é FPS, primeira pessoa, no videogame. Explica pra quem tá em casa o que é um jogo FPS. Se complica. Não sei. O que significa a expressão FPS? Eu não sei de cor. Eu não sei. Mas é um jogo FPS. Sim. Você tem certeza? Claro. Então, Lucas, pra gente encerrar a sua participação, o que você recomenda para um jovem, para um adolescente que está emergindo no mundo dos jogos? Assim, a quantidade de horas que se joga, tem que atentar para isso ou não faz a menor diferença? Eu acho que claro, tem que ter uma hora, assim, uma reservada, como tipo 2, 4 horas. Porque não pode ficar muito tempo jogando, assim, que você pode começar a ficar viciado, não conseguir ficar sem jogar. Inclusive perder a noção da realidade? Isso é possível também, mas caso você consiga maneirar sobre a vida pessoal, estudos, trabalhos, o jogo não vai ter problema. Eu tive a oportunidade de mostrar para o professor Valdemar sobre alguns jogos, como GTA e tantos outros, o próprio game de Realengo, que fala dessa realidade violenta e conturbada. O professor Valdemar tem uma opinião para dar para você. Por favor, preste bem atenção no que ele tem para falar. Ricardo me mostrou o videogame GTA. Isso. Na última cena dele é uma cena super erótica. Né? Imagine criança usando esse videogame, chegando naquela cena, é um erotismo, assim, inclusive, na minha opinião, anormal. Mas tudo bem. E você me mostrou um videogame que está na internet, em que se fizeram a simulação daquele ambiente, daquele rapaz que lá no Realengo entrou numa escola Tasso da Silveira. A escola Tasso da Silveira. A escola Tasso da Silveira entrou lá e matou 12 crianças. E fizeram um videogame imitando isto. E como é que esse videogame é jogado? É um videogame que se chama na primeira pessoa, que no inglês é Eagle Shooter. Quer dizer, o atirador na primeira pessoa, né? O eu atirador. E ele se identifica com o bonequinho que aparece lá, que foi horrorosamente chamado de Avatar. Avatar no hinduísmo, não é? Na tradição hindu esotérica, é uma pessoa com desenvolvimento espiritual
fantasticamente grande, não é? E usaram esse nome. Vocês veem o que é que tem por trás dessas coisas, existe por trás dessas coisas. Muito bem. Então, você me mostrou esse jogo aí em que a criança se identifica com o atirador e entra no ambiente dessa escola, certo? E sai atirando, etc. E tal. Imagine o que isso pode significar. Aliás, eu queria chamar uma atenção para um fator que me parece tão óbvio. Imaginem se jogar um videogame violento não aumenta a agressividade. Tem que haver um pensamento muito simplista para achar que a pessoa treinando tudo aquilo, o que é que se passa quando liga o videogame, já tem que sair matando. Uma opinião no mínimo inusitada. Um engenheiro eletrônico, PhD em engenharia eletrônica, e de repente tem essa visão tão complexa de todo esse tema. Vamos então saber, já que falou em complexidade de ideias e tudo mais, vamos saber o que a psicologia tem para falar. E aí, vamos chamar o nosso sempre parceiro, Ivan Capelato. Às vezes, as crianças vão a festas e daqui a pouco estão lá teclando, porque agora tem o iPhone que leva as redes também, nós temos internet em todo lugar. Então eles estão juntos teclando para outros. Há pessoas que vão a restaurantes com grupos de amigos e daqui a pouco eles estão fotografando o que eles vão comer para poder mandar para os outros e perdem um tempo de ter esse contato com a realidade. Crianças que são levadas a casamentos pelos pais com um joguinho para não dar trabalho e ninguém cuida, ninguém aproveita aquele momento que aquela criança vai dar trabalho justamente para cuidar, que é o movimento afetivo que nós temos que ter. Então, daqui a um tempo, eu temo que as gerações vão ter um processo psicótico inerente à vida, à personalidade. Você que acaba de receber no seu e-mail mais de 1 milhão de possibilidades de cursos de segurança na internet, não pode perder a opinião do professor Valdemar Setzer, que vai falar um pouquinho se é possível ou não limitar todo o acesso a essas novas ferramentas. Professor Valdemar, continue com a gente, por favor. Então vejam só que absurdo, não é? Colocar esses aparelhos num quarto de dormir, porque aí não existe nenhum controle. Absolutamente zero de controle, a não ser a internet, se o pai for muito cuidadoso, instalar software para impedir acesso a certos sites, não é? Existe esse tipo de coisa, só que eles não são garantidos, não é? Como é que um software vai analisar um vídeo inteiro para saber se tem alguma cena de violência ou sua cena erótica, etc., que é imprópria para... Essa é a opinião do professor Valdemar. Professor Valdemar, o que o senhor acha da gente colocar um jovem para discutir o tema com a gente? Vamos voltar para uma escola onde eu tive a oportunidade de conversar com um jovem e saber qual a opinião dele a partir desses jogos violentos. Vamos lá para a escola? Fala com a gente, participa com a gente. Você que é protagonista desse novo tempo, usuário dessas novas ferramentas. Para quem não sabe, ele está com a camisa do Resident Evil. Resident, que é um jogo bem pedagógico. Bem difícil, bem terror mesmo. Você pode falar um pouco da pedagogia do jogo, do que fala a história? Fala muito de vírus biológico, que é uma corporação que criou um vírus para tentar comandar o mundo, mas nunca dá certo, que é sempre um mocinho que consegue vencer eles. E assim, você vê alguma ligação desse jogo em algum momento com a realidade? Tem algo no jogo que te remeta à realidade? Não. É puro escapismo, é fora da realidade totalmente? Eu não ligo muito, assim, eu não ligo realidade com o jogo mesmo, eu só jogo só pra se divertir só. Se eu perguntar pra você se um zumbi tem vida ou não tem vida, tem alma ou não tem alma, o que você me responde? Eu acho que hoje em dia nos novos jogos tem. Tem o quê? Vida? Tem vida, isso. Então quando se mata zumbi, mata pessoas? Sim. Inclusive de seriados da televisão que falam sobre zumbi, então tá matando pessoas? Sim. Com a desculpa de que é pra se defender? Essa é a opinião do nosso usuário, do nosso filho, do nosso aluno. Aí da sua escola, aí na sua casa, eles conhecem essa realidade muito mais do que nós, adultos e educadores ou consultores educacionais. Para me ajudar neste debate amplo, e agora o professor Valdemar Setzer vai apresentar para nós um estudo de um ex-coronel americano chamado David Grossman, que fala sobre a dessensibilização.
importantíssimo. Acompanhe comigo. David Grossman, um coronel psicólogo do Exército Americano, que era especializado em dessensibilizar soldados. Por que é importante dessensibilizar soldados e policiais? Porque é natural do ser humano ter uma repulsa de ferir uma outra pessoa, muito mais ainda de matar uma outra pessoa. Isso é natural, se não fosse assim nós não existiríamos, certo? Então, para os soldados precisam perder essa repulsa de matar outras pessoas. E para isso eles têm que ser treinados. E eles testaram no exército americano uma porção de métodos, por exemplo, tiro ao alvo com uma pessoa, figura de uma pessoa, e inventaram um rifle, uma espingarda que emitia laser e os soldados tinham um colete que detetava se o laser atingiu ou não para simular a batalha, enfim, essas coisas. Sabe o que eles descobriram? Que a maneira mais eficiente de dessensibilizar, tirar a compaixão, eliminar a compaixão do soldado é videogame violento. Simuladores. Simuladores de batalhas no computador, e isso gerou o primeiro videogame violento, que foi da Nintendo. Esse Dave Grossman conta que uma vez ele passou numa loja e viu aquele simulador dele sendo vendido como videogame para criança, certo? Então, agora está mais do que provado, inclusive cientificamente, eu tenho vários artigos e menciono nos meus, de pesquisas que foram feitas mostrando que violência no videogame aumenta a agressividade. Agora, o que significa aumentar a agressividade? Vai do 0 até o 100. A agressividade pode se manifestar de uma pessoa gritar com a outra, levantar a voz para a outra. Isso já é agressivo. E o outro extremo é matar. Ainda bem que essa repulsa de matar ainda existe uma boa quantidade na humanidade e as pessoas não estão se matando como se poderia até imaginar por causa dos videogames. Mas isso não significa que não aumente. E eu queria dar um aviso para os pais. Depois que seu filho fizer uma ação violenta, que seja criminosa, já vai ser tarde. Nós tivemos aquele caso dos rapazes que puseram fogo na dentista. Falar sobre ele, puseram álcool e depois fogo. É uma pena que a primeira coisa que não está sendo feita é investigar se eles jogavam videogame violento. Essa é a opinião de alguém da área da tecnologia. Agora vamos voltar para a área do comportamento. Ivan Capelato vai fazer um exercício de futurologia para você. Vai tentar mostrar o cenário hoje e para que estamos caminhando, ou para onde estamos caminhando. Acompanhe este VT. Eu acho que se a gente não pensar rapidamente em mudar o contexto social, cultural, acadêmico, nós vamos ter um caos. Estamos falando tanto em fim do mundo, esse é o fim do mundo. É ter um monte de zumbis andando pelas cidades. Esta é a função do programa Caixa de Ferramentas. Mais do que demonizar os meios, é trazê-los para que você debata na sua casa. Não perca a oportunidade de, através deste programa, encontrar ferramentas úteis da sociedade que trazem um ponto de vista que talvez você não conheça. Livros, revistas, DVDs, nenhum falam da realidade do jeito que nós estamos tratando. Mais do que isso, nós estamos trocando opinião e conhecimento. Ou você acha que todos eles sabiam do que acontecia nesse meio digital, nesse meio tecnológico? Eles não são usuários, eu falo dos especialistas. Os usuários são nossos filhos e alunos, e é hora de trazer à tona este debate, haja vista que a nossa sociedade já está ficando doente e é um problema de saúde pública sim. O programa Caixa de Ferramentas de hoje fica por aqui, mas não saia daí, porque na próxima semana, além de toda a grade da RS21, que você encontra também o próprio programa Caixa de Ferramentas, na próxima semana nós vamos dar continuidade a este assunto com outras plataformas, internet, televisão e tudo mais. O programa Caixa de Ferramentas de hoje fica por aqui, um beijo, um queijo, fui!